Dando continuidade ao programa da semana passada que nós fizemos com a garotada do MBL, o Renan e o Arthur, nós hoje vamos entrevistar o Kim Kataguiri. Esse rapaz é um jovem de 21 anos de idade, está no 2º ano de Direito e é o terror daqueles cidadãos de esquerda no Brasil que não têm uma consciência objetiva sobre aquilo que estão dizendo, sobre aquela luta que estão travando e sobre uma série de fatos que vem acontecendo. Então, eu considero o Kim Kataguiri um jovem espetacular que tem a coragem de desconstruir uma porção de gente boa, inclusive parlamentares que estão no parlamento e falam, sem saber a respeito do que estão discursando. Ô, meu querido amigo Kim Kataguiri, é um prazer enorme receber você aqui. Prazer é meu estar aqui. Em Menorá na TV, e quero dizer a você que aqui a casa é sua. Muito obrigado. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Ô Kim, você é neto de japoneses, como eu sou neto de imigrantes. Não sou neto, sou bisneto de imigrantes. Você já se sentiu vítima de preconceito e discriminação em função da sua origem familiar japonesa? Olha, eu não diria pela origem em si, mas pelo fato de eu defender, digamos, as ideias erradas para quem quer utilizar minha origem como crítica, como se fosse um defeito, como se fosse um ônus. Por exemplo, sempre que eu faço algum discurso criticando, por exemplo, uma política de gastos excessivos dos governos petistas ou a corrupção que existiu nos governos petistas em toda a sua base aliada, venham, vai lá, volta pro seu país, algum comentário assim na página do Facebook. Sobre isso que eu tô volta pro seu país, aqui não é seu lugar, aqui que você quer vir interferir nos nossos assuntos, como se existisse uma raça brasileira, né? A gente sabe que todos nós somos imigrantes, né? Não existe nenhuma... Inclusive os índios. Inclusive os índios. Claro, né? Chegaram aqui há 30, 40 mil anos atrás, mas não são árvores. Pois é. Então, quando querem utilizar, como não tem nenhum tipo de argumento, eles não têm críticas às ideias em si, eles partem para o indivíduo, né? Eles partem para a pessoa. E a maneira que eles encontram de desqualificar é, sai daqui, chinês, vai vender pastel de flango, sabe? Umas piadinhas infames assim, mas que no final das contas só demonstra a leveza intelectual dessa gente que não tem outra maneira de canalizar ali suas críticas senão desqualificar a pessoa e não as ideias, né? Você conseguiria avaliar que a questão judaica é muito próxima disso aí que você acabou de retratar agora? Com certeza. Vai para o teu país, vai para Israel. Com certeza. O sujeito não consegue compreender que se eu sou brasileiro, tendo nascido aqui e continuo brasileiro, é porque eu quero. Ninguém me obriga. Eu posso chegar em Israel amanhã, como você no Japão, e nós temos cidadania possível, muito rapidamente. A nossa escolha é continuar lutando pelo nosso país. Com certeza. Eu fiquei muito impressionado com alguns depoimentos seus contradizendo políticos e personalidades da política nacional, não eventualmente envolvidos com mandatos parlamentares, mas ministros e pessoas que fazem parte do grupo que comanda o Brasil há tanto tempo, e aplaudi em muitas oportunidades a tua maneira firme de colocar as tuas questões, que são muito próximas das minhas, quer dizer, eu penso muito parecido com você, e eu queria perguntar a você como é que você se envolveu com isso, porque você é um cara muito jovem e muito cedo você teve consciência de coisas que gente da tua idade normalmente não tem. Foi bastante por acaso, para falar a verdade. Em casa nunca se falava muito sobre política, né? Às vezes perguntam, você é filho de político? Alguém da sua família se envolveu? Nunca. Meu pai é um metalúrgico aposentado, aí tem 72 anos, minha mãe é dona de casa. Então, em casa era como pessoas comuns, né? Acho que política é uma coisa distante, né? Política é uma coisa chata, eu vou lá, voto de 2 em 2 anos. Isso era o meu ambiente familiar, né? Só que quando eu tinha 17 anos de idade, eu estava no último ano do ensino fundamental, do ensino médio, há 4 anos atrás, meu professor de história começou um debate sobre o Bolsa Família, né, falando que o Bolsa Família tinha acabado com a desigualdade, tinha acabado com a miséria, estava diminuindo a pobreza, que o país estava crescendo em grande medida por causa do Bolsa Família. Eu falei, poxa, que programa legal, que programa bom, né? Como é que ele foi implementado, como é que ele funcionou? E aí eu fui pesquisar na internet, né? Mas isso aí você falou pro professor seriamente? Sim. Tá.
Isso, e aí Quer dizer, você respeitou teu professor. Respeitei, não. Tá falando, eu tô achando maravilhoso. Sim. Tá. Aí você foi olhar o que era. E eu fui procurar para falar como é que foi implementado, né? Como é que funcionou. Porque eu achei curioso, né? Pô, que programa excelente, né? Além de fomentar desenvolvimento econômico, também diminuir a desigualdade, também combate a miséria. Eu queria saber como é que funcionou. Na verdade, um professor petista te estimulou, te instigou a contestá-lo. Sim. Então vamos lá. Que na verdade eu nem queria contestá-lo no primeiro aprender. Momento. Eu queria saber, mas. Aí se deparou com um bicho pois mais feio do que era. Eu vi que o negócio não era bem daquele jeito, né? Tava um cenário econômico internacional muito benéfico pro governo e quem quer que estivesse governando, né? Na época era o Lula e tinha dinheiro de sobra pro governo gastar. Tinha o boom da China, ele crescendo 10, 12% ao ano, o Brasil exportando commodities. Então o governo poderia gastar da maneira que quisesse, tinha emprego sobrando, estava surgindo uma nova classe média. E eu fiz um vídeo, coloquei no YouTube pontuando isso que eu tinha aprendido, né? Falei, fiz essa pesquisa aqui, professor, tal, achei o programa legal, mas aí eu vi que não era bem assim. E aí mostrei lá para os meus amigos, meus colegas de sala, para o meu professor, só que esse vídeo acabou saindo ali do espectro do colégio, né? Começou aí a viralizar, outras pessoas começaram a assistir e falar, pô, fala sobre tal assunto, gostei da maneira que você falou, gostei da sua opinião e tal. Eu falei, bom, eu não sei sobre nada disso. Esse foi o meu primeiro contato com economia, com política. Como é que o professor ficou? Meu professor saiu convencido. Você o convenceu? Convenci. Certo. E foi até curioso, assim, porque não foi uma coisa agressiva, assim, apesar do posicionamento dele inicial bastante pró, né, Bolsa Família, ele se mostrou bastante aberto ao debate. O que você tem contra o Bolsa Família? Eu acho que ele não dá uma janela de saída, né? Esse é o principal problema, né? Como o Ronald Reagan falava, o melhor programa social é o emprego, né? Todo mundo quer ter a dignidade de sustentar a sua família, de ter o próprio sustento, de ter o próprio trabalho, de se desenvolver enquanto profissional, enquanto ser humano, e não ficar dependendo de muleta estatal pro resto da vida, né? Eu acho que deve haver, sim, uma ajuda para as famílias mais pobres que não tem nem o que comer, mas deve haver uma janela de saída. O governo não pode comemorar quando tem um aumento de pessoas do Bolsa Família, que isso significa que o programa não está dando certo, né? Que tem mais gente dependendo do governo. O correto tem o programa, tem esse sustento básico, mas ao mesmo tempo você tem uma formação profissional, você tem uma inserção no mercado de trabalho, você tem um incentivo para que aquele indivíduo se torne independente do governo. E eu acho que é isso que falta, né? E mais, não tem como você dizer que um programa de gasto do governo, e isso é uma pesquisa que meu professor citava, né? Cada tantos reais no Bolsa Família são tantos reais no crescimento do PIB. Essa relação não existe, né? O dinheiro do governo é o dinheiro que é produzido na iniciativa privada. Olha só, quando você pensa no Brasil de hoje, o que é que te deixa alucinadamente irritado? O que me deixa mais irritado é o fato de eu ver que tem um potencial gigantesco e que só é jogado no lixo por mesquinharia, por interesse pequeno, abjeto, por gente pequena que tomou conta do país e que travou todo esse potencial, e todas as pessoas que hoje estão na miséria, hoje estão pegando comida de lixão, mas poderiam estar muito melhor, poderiam ter uma vida muito mais digna, tem um potencial intelectual, tem um potencial profissional gigantesco, mas só não consegue desenvolver esse potencial porque uma minoria barulhenta e desonesta tomou conta do país e tomou todo esse potencial para si. E trava, às vezes nem por mau caratismo, também por mau caratismo, mas por incompetência mesmo. Porque eu acho que isso é uma coisa interessante de pontuar. A incompetência trouxe mais mal para o nosso país nos últimos governos do que corrupção. Assim, ainda que eles quisessem roubar centenas de bilhões de reais, eles não conseguiriam causar o mesmo prejuízo que causaram com a incompetência. O tanto que o Brasil deixou de ganhar simplesmente por se apegar a uma mentalidade retrógrada, que coloca o empreendedor, o empresário como bandido, né? O cara que gera emprego, que gera riqueza, não, ele é um explorador, ele está explorando o empregado. Mentira, isso não existe. Né? Ou que coloca o governo como salvador da pátria, que deve ser o pai de todos. Não. Cada um tem o seu núcleo familiar, cada um tem a sua profissão, cada um tem a sua atividade e deve ter liberdade para exercer. O problema é que hoje, além de pagar muito imposto, a gente paga imposto para o governo. Não é que o governo não faz nada, né? Às vezes as pessoas têm esse senso comum, né? Político não trabalha. Quem dera. Quem não estaria atrapalhando nossa vida? O que a gente vê hoje é que a gente paga muito imposto para bancar muito privilégio de uma casta política, de uma elite de um funcionalismo público limitada, de meia dúzia de empresários corruptos que tomam todo o nosso dinheiro para atrapalhar a nossa vida. Como você se aproximou do MBL, ou como você fundou o MBL juntamente com o Renan Santos? O que aconteceu na cabeça de vocês para começar a mexer com a rua, a mexer com as multidões, a mexer com manifestações que você não sabe como elas vão terminar? Sabe como começam, mas não sabe como vão terminar. Eu acho que toda a fundação do MBL girou sobre um objetivo central, que era
trabalhar uma linguagem, trabalhar um meio, trabalhar uma maneira de comunicar as nossas ideias que difundisse elas de uma maneira eficiente, com que as pessoas acreditassem, entendessem elas e transformassem o liberalismo, as nossas ideias, numa força política relevante. Porque a gente percebeu é que ser liberal há 2, 3 anos atrás no Brasil era basicamente, sei lá, ser um cara que usava terno, gravata borboleta, se fechava ali no ar-condicionado com outros caras de terno e gravata borboleta para ficar ouvindo sobre swap cambial, taxa de juros, inflação. Isso é uma coisa chata, isso é uma coisa que limita, isso é uma coisa que elitiza o debate. Né? Você nunca vai sentar 205 milhões de brasileiros para ficar ouvindo sobre esses temas. Então a gente pensou, como é que a gente leva isso para a população e mais, demonstra que isso é importante e importante o suficiente para que as pessoas tirem uma parcela da vida delas, do tempo do trabalho delas, do tempo que ela poderia estar com a família, ou poderia estar trabalhando, para se dedicar a essa causa. Nesse fundamento, nesse balaio, digamos assim, que a gente decidiu fundar o MBL, eu acho que a gente tem tido aí um relativo sucesso, né? Que eu acho que o nosso maior papel hoje é pegar toda a sociedade civil não organizada, toda a maioria silenciosa que foi governada por uma minoria barulhenta e dar voz para essa maioria, ser um canal de comunicação para a classe política, para demonstrar que independentemente de partido político, ou de sindicato, ou de ou movimento estudantil, a sociedade civil que trabalha, que produz, que paga imposto, quer ter voz, quer participar e hoje tem um meio que é o MBL para fazer isso. Kim, um dos maiores problemas que eu vejo em manifestações de rua é a infiltração de criminosos. Pessoas que quebram o bem particular, que quebram o bem público, que agridem fisicamente outras pessoas e que até matam, como já foi o caso do que aconteceu aqui no Rio de Janeiro com aquele repórter televisivo de uma das nossas redes nacionais. Então, eu pergunto a você como você definiria esses black blocs e de onde você acha que eles vêm e, na tua opinião, quem os financia? Se é que isso é assim ou se eles são naturalmente uma força que aparece porque são anarquistas, sem financiamento, sem obrigatoriedade de agir e funcionar de uma determinada maneira. Eu acho que, antes de tudo, são terroristas, né? Não dá para se chamar de manifestantes, né? Como a gente vê em diversos veículos de comunicação aí dos principais setores da imprensa. Manifestantes. Não é manifestante. É manifestar você ir pra rua pacificamente com uma reivindicação democrática ali, você tem um interesse, tem um direito legítimo de demonstrar todas as suas opiniões, todos os seus anseios políticos. Agora, você não tem o direito de quebrar patrimônio público nem patrimônio privado. Você não tem direito de jogar coquetel molotov na polícia, pedra na polícia. Não tem direito de levar bolinha de gude pro cavalo da polícia cair. Né? Isso aí não é um direito, isso aí é um crime. Né? Então, antes de tudo, são criminosos, são terroristas, devem ser tratados, devem ser punidos como tais. Agora, é curioso que você até colocou, né, infiltrar, e o maior dos problemas é infiltrado em manifestações. Eu não acho que sejam infiltrados, porque, por exemplo, nas manifestações em defesa do impeachment, que o MBL organizou, não teve nenhuma ocorrência, não teve nenhum black bloc, não teve nenhum quebra-quebra, ninguém atacando polícia. Nas manifestações contra o impeachment... Não teve porque não teve ou porque vocês não permitiram? Essa é a pergunta. Porque eu quero deixar você terminar o final dessa tua resposta para você me responder isso que eu te perguntei agora. Não teve porque não existe, ou existe porque é estimulado num determinado segmento de manifestação? Só existe porque é estimulado num determinado segmento de manifestação. Principalmente do passe livre. Você vê que sempre manifestação do passe livre. Aí às vezes sai na imprensa ou mesmo os porta-vozes oficiais falam: não, são infiltrados. Mas como é que tem um infiltrado que tá lá mascarado, com um pau na mão, com um coquetel molotov na outra mão, com uma camisa negra, na linha de frente da manifestação, com todo mundo vendo? Que infiltrado é esse? Que tá lá como se estivesse na liderança do protesto? Isso não é infiltrado. Assim, todos estão conscientes de que eles estão lá, de que eles fazem parte desses protestos e de que sempre que tem esses protestos eles estão lá. E muito provavelmente até uma estratégia, porque como eles não conseguem mobilizar uma quantidade significativa de pessoas, para chamar a atenção da imprensa só com baderna, é só com quebra-quebra. Para ser notícia, é só quebrando coisa. Qual é a possibilidade de se afastar esse tipo de manifestação que é criminosa das verdadeiras manifestações, das manifestações saudáveis, das manifestações democráticas? Acho que, antes de tudo, deixando bastante claro, né? Quando a gente chama uma manifestação, por exemplo, em defesa da Operação Lava Jato, ou como a gente chamou em defesa do impeachment, a gente deixa bastante claro: é uma manifestação pacífica, uma manifestação democrática. O que nós queremos é uma solução dentro da política e dentro das leis, dentro da legalidade. Não existe espaço para criminoso, não existe espaço para terrorista, não existe espaço para quem quer botar fogo em tudo e acabar com o Estado. Quer fazer isso, vai em outro lugar. Aqui, na nossa manifestação, é de gente que trabalha, inclusive a maioria das manifestações é de domingo,
né, que as pessoas abrem mão de um tempo de lazer, de um tempo com a família para estar lá se manifestando, porque fora da política, a única solução é barbárie. Né? E isso é um dos principais, até enganchando aí outro assunto, um dos principais discursos que a gente combate é a demonização da política em si. Né? Existe muito político bandido, existe muito político ruim? Sim, mas a política em si não é ruim. A política em si é a única saída civilizada que a gente tem para solucionar nossos problemas de maneira pacífica e democrática. Fora disso, é colocar um tanque na frente do Congresso ou é fazer a revolução. Né? Pegar em armas. Eu não sei nem atirar, segurar no fuzil. Eu não estou disposto a fazer isso. Né? E também não acho que a maioria da população queira isso. Então, a saída civilizada que a gente tem é demonizar e criticar os maus políticos, as más práticas na política, mas não a política em si, que, em essência, é virtuosa. Pode ter se tornado isso que a gente está vendo hoje, mas não é isso em essência e pode ser resgatada. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Kim Kataguiri. Ele é um dos fundadores do MBL, o Movimento Brasil Livre. E no próximo bloco, não saia daí, porque eu vou perguntar a ele, e ele vai me responder, o que é que ele pensa de bandeiras da Palestina, bandeiras do ISIS, do Estado Islâmico, e manifestações por eleições diretas no Brasil. Já já voltamos, não saia daí, Kim Kataguiri de novo, daqui a poucos segundos. Estamos de volta com o segundo bloco de Menorá na TV, com Kim Kataguiri, ele que é um dos fundadores do Movimento Brasil Livre. Kim Kataguiri, bandeiras da Palestina, bandeiras do Estado Islâmico, que anda decepando cabeças por aí. Como é que você enxerga e qual a sua avaliação quando você enxerga e vê essas bandeiras nas manifestações brasileiras por eleições? Bom, antes de tudo, em questão de Estado Islâmico, em questão de todos esses ataques terroristas que a gente vem vendo no mundo inteiro, essa é uma questão que até extrapola o Brasil, né, um dos principais motivos de crises geopolíticas que a gente vê principalmente na Europa, são terroristas, né, defendem valores absolutamente incompatíveis com a civilização ocidental, com direitos de mulheres, com direitos de gays, com democracia, com paz. E é até hipócrita ver, por parte da esquerda europeia, defender uma política de fronteiras completamente abertas, porque dá margem a esse tipo de coisa. Não se trata aqui de ser intolerante, de ser xenófobo. Como a gente falou aqui no início do programa, todo mundo é imigrante aqui no Brasil. Não é que eu odeio imigrantes, eu sou filho de imigrantes. Né? Não sou contra a imigração em si, mas tem que ter controle, tem que ter critério. Não pode ser também uma ponte aberta para todo mundo, porque senão acontece o que a gente está vendo na Europa hoje. Toda semana tem um atentado terrorista diferente. Qual é a avaliação que você faz sobre as pessoas que, politicamente corretas, entre aspas, defendem a ideia de que nós podemos aqui abraçar qualquer tipo de gente que venha, sem nenhum tipo de especificidade, sem profissão, sem qualquer tipo de controle e, mais do que isso, sem avaliação de quem são essas pessoas? Essas pessoas ou são muito ingênuas ou são hipócritas. Ou estão vendidas. São vendidas, porque como é que você pode se dizer a favor da democracia, a favor da tolerância, a favor do direito das ditas minorias, se você está abrindo as portas para quem não tolera a democracia, para quem não tolera a mulher tendo direito, se quer de votar, se quer de ter um poder de escolha? Se você não tolera alguém, se você tolera alguém que não tolera os direitos LGBT, né, que dizem ser tão defendidos pela esquerda, mas que na prática a gente está vendo que é balela, então é de uma hipocrisia tremenda. Né? São valores absolutamente incompatíveis com a civilização ocidental em si. Né? Com a democracia, com toda a república, com tudo que foi construído ao longo de todos esses anos, direitos iguais para todos, né? A tripartição do poder, tolerância religiosa, tolerância ao pluralismo político. Né? Israel é um dos maiores exemplos disso. Tem partidos muçulmanos, o maior parada gay do mundo. E ainda assim, sendo um oásis de civilização no meio de um deserto de barbárie, é apedrejado por essas esquerdas que dizem defender a tolerância. Então por quê? Se lá, em meio a todo o território em que está Israel, é o único lugar que tem democracia, que tem tolerância, em que as pessoas têm direitos iguais. Por quê? Qual agenda essas pessoas servem? Qual pensamento essas pessoas defendem? Com certeza não é da democracia, com certeza não é da tolerância. Kim, o Brasil hoje se vê mergulhado em problemas de toda a natureza. É uma tsunami atrás da outra.
o judiciário não responde aos anseios da população, o executivo acusado de corrupção em todos os sentidos e o legislativo envolvido em toda a sorte de processos com mais de 2.000 candidatos e, obviamente, também deputados envolvidos em corrupção eleitoral, corrupção passiva, recebendo dinheiros com lavagem de caixa 2 e por aí afora. Você vê saída para essa crise rapidamente? Como é que a tua geração, daqui a 10 anos, ou 15, ou 20, estará se posicionando diante de que Brasil? Rapidamente eu não vejo. Não acho que exista a solução da noite para o dia, não acho que exista solução mágica, panaceia, mas eu vejo uma mudança lenta, longa e que vai depender de uma luta dura de pessoas que consigam resistir, porque o processo político é isso. Acho que mas tem uma coisa que eu aprendi indo para Brasília, conversando com deputados e senadores, conhecendo a trajetória de cada um deles, é de que sendo inteligente ou não sendo inteligente, sendo honesto ou não sendo honesto, só sobrevive político resiliente. Então, essa nova geração que quer dar uma nova cara, que quer introduzir novas práticas para a política, tende a ser resiliente e tende a aguentar as porradas que vão vir de tudo quanto é lado, seja em setores da imprensa, de grandes partidos políticos, de movimentos sociais, de tudo quanto é lado. Vai ter uma resposta aí do establishment tentando sobreviver, tentando se manter, os velhos caciques políticos, como mesmo estão tentando colocar agora a votação de lista fechada, no Congresso Nacional, o que mata completamente uma chance de renovação no Congresso. Mas eu sou otimista, principalmente por causa das eleições do ano passado. Acho que mais do que os analistas políticos falam bastante, a vitória do antipetismo, do discurso contra Dilma, contra o Lula, acho que vejo mais do que isso. Vejo uma busca por pessoas que defendam um discurso mais sóbrio, de equilíbrio fiscal, um discurso mais liberal. Na tua avaliação de brasileiro jovem, você acredita que possa haver uma guerra civil no Brasil diante do quadro que a gente está enfrentando? Eu não acho que exista a possibilidade de ter uma guerra civil, eu não vejo ânimo na sociedade, vontade na sociedade para que isso aconteça. E apesar do Estado nas nossas instituições, elas estão funcionando lentamente, menos do que a população gostaria, mas estão funcionando e a nível de sustentar ali um nível mínimo de estabilidade democrática. Não acho que isso seja anseio da população e não acho que nossas instituições estejam frágeis o suficiente para que isso aconteça. Kim, dentro do teu elenco de vítimas, entre aspas, existe uma muito interessante que é o Jean Willis. O que é que você quer convidando o Jean Willis para um debate? Parece que ele não aceita. Qual é a história? Não aceita. Na verdade, isso começou lá... Outra coisa, por que você quer debater com ele? E o que é que você quer debater com ele? Isso começou na primeira manifestação pelo impeachment, que o MBL convocou, que foi no dia 15 de março de 2015. Alguns dias antes, a Folha me convidou para escrever um artigo sobre a manifestação. E aí eu escrevi esse artigo, chamava Leviatã Agonizante. E o Jean Willis, no programa que ele tem lá no UOL, que é Havana Connection, se não me engano, ele falou que absurdo a Folha de São Paulo dar um espaço para um analfabeto político de 19 anos de idade, com ideias de Estado microscópico e etc. Eu falei, bom, tá bom, Jean Willis, se você se considera esse ser tão iluminado, assim, tão mais velho e estudado do que eu, então vamos debater as ideias pro país. Já que você acha que é uma visão absurda de Estado microscópico, como ele comentou, vamos comentar, vamos debater as suas ideias para o país e as minhas e contrapô-las, e se você é tão infinitamente superior assim, vai ficar bastante evidente que as minhas ideias são ultrapassadas, são fascistas, são o que quer que seja. Mas ele nunca aceitou o debate, nem respondeu. Aliás, eu já vi várias pessoas pressionando e perguntando para ele sobre o assunto, mas ele sempre se cala, sempre escolhe se esconder. Eu acho que isso demonstra, como a gente tinha comentado antes, a leveza intelectual de quem critica aquilo que não sabe, que tenta desqualificar a pessoa porque não consegue desqualificar as ideias. Kim, eu quero então te pedir para analisar o que é que você pensa de Jean Willis. Ele é um bom parlamentar, não deveria estar no parlamento? Qual é a tua opinião a respeito? Acho que ele é absolutamente inexpressivo. Ele não tem capacidade, não tem articulação política, não exerce o trabalho que é pago para exercer e que foi eleito para exercer, que é aprovar projetos de lei relevantes para a sociedade, nunca aprovou nenhum. Diz defender ali as bandeiras LGBT, mas também nunca aprovou nenhum projeto de lei relevante para os LGBT ou para quem quer que seja. E só busca holofote, só busca brigas com outros parlamentares para tentar se promover em cima da imprensa, que tem bastante simpatia por ele, aliás. Então, é uma pessoa que está lá parasitando dinheiro público, sem produzir nada para a sociedade, sem espírito público,
sem um espírito democrático para debater as ideias de outros parlamentares e mesmo apoiar outros projetos que não sejam os dele. Enfim, uma pessoa que está simplesmente em busca de holofote, em busca de utilizar a máquina pública para atender aos seus interesses privados. Kim, eu queria te oferecer as câmeras e os microfones de Menorá na TV para que você se despeça fazendo suas considerações finais em relação aos nossos telespectadores. E quero dizer a você, foi um prazer enorme receber você aqui. Eu sou seu fã, em outras oportunidades já te assisti pela internet, aplaudi as posições e as colocações que você tem feito. E quero dizer a você que aqui a casa é sua. Foi realmente uma alegria, um prazer muito grande ter você aqui entre nós. Muito obrigado pela tua presença aqui. Use as câmeras dos nossos microfones para se despedir dos nossos telespectadores. Bom, antes de tudo, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui, honra estar aqui na TV Menorá com você, todos os telespectadores também, todo mundo que acompanhou. E vamos seguir, né? Como eu tinha conversado com você aqui, não existe solução mágica, não existe panaceia, é longa, é dura a luta, a gente vai ver o resultado daqui a 5, 10 anos, mas se a gente não começar, em nenhum momento a gente vai ver mudança, né? E se as coisas continuar como estão, a gente nunca vai desenvolver o potencial grandioso e o destino grandioso que o Brasil tem pela frente, mas que só vai acontecer, né? Esse país do futuro, em que esse futuro só vai chegar se a gente agir, né? Senão vai ser o mesmo discurso de sempre. Eu ouço desde o meu avô que o Brasil é um país do futuro. Agora, o problema é que esse futuro precisa chegar. E para ele chegar, a gente precisa trabalhar para isso. Fernando Holliday. Ele é um rapaz de 20 anos de idade, estudante de Direito, MBL e mais do que isso. Ele é vereador na cidade de São Paulo, está há 6 meses do início do seu primeiro mandato. Ele há 6 meses é vereador, está trabalhando e é um dos apoiadores do prefeito Dória em São Paulo. Fernando Holliday, eu quero que você saiba que é uma alegria enorme, um grande prazer para nós de Menorá na TV receber você aqui em nossos estúdios, e eu quero também que você saiba que nós somos admiradores do seu trabalho e sentimos muita pena que não haja muitos Fernandos Holliday aqui no Rio de Janeiro. É um prazer receber você, muito obrigado pela sua presença. Prazer é todo meu, Ronaldo, é um prazer estar aqui nessa entrevista. Fernando, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história para que a gente possa mostrar ao nosso público quem é você exatamente. Bom, eu nasci em São Paulo, né, mas a maior parte da minha família é da Bahia, uma família muito pobre até, estudei sempre em escola pública, cresci na periferia de São Paulo e nunca me interessei muito por política, né? Comecei a desenvolver isso na escola, discutindo com alguns professores e entrei para o ativismo político de uma vez por todas no início de 2015, já no Movimento Brasil Livre, depois de gravar alguns vídeos, né, para a internet. Então, o meu ativismo político ele é bem recente, na verdade, e é algo que eu não esperava, digamos assim, até bem pouco tempo atrás. Como é que foi essa tua iniciativa através da internet? O que é que você quis comunicar a gente da tua idade, a gente mais jovem, a gente até mais idosa? O que é que você queria dizer? Na verdade, eu queria principalmente trazer diferentes visões de mundo. Eu percebi que por conta de algumas condições minhas, isso é, por vir de uma origem por ter uma origem pobre, por ser negro e por ser gay, alguns grupos, partidos políticos de esquerda em geral, tentavam tomar essas bandeiras para si. E eu estava, né, e estou dentro desses grupos e não concordava com esses partidos, tinha posicionamentos diferentes. Então eu resolvi expor essas minhas ideias, mostrar que haviam pessoas que pensavam de uma outra forma. E a partir disso comecei a gravar esses vídeos, gerando, claro, alguma polêmica nas redes, e a partir daí, digamos assim, eu estreiei na internet. Então agora, na televisão, conta pra gente qual é a tua discordância com relação a esses partidos que você se sentia obrigatoriamente inserido e de onde você conseguiu sair para ter vida própria. Qual era a tua discordância com esses partidos de esquerda que você acaba de citar, sem dizer o nome deles? Você pode citar, não tem problema nenhum. A principal discordância, acho que o início da discordância foi quanto às cotas raciais. O PT, né, o governo petista, implantou as cotas raciais nas universidades federais e não houve sequer um debate sobre as cotas. Quer dizer, se elas realmente iriam ajudar os negros, se elas eram necessárias, se era realmente algo que acabaria
com o racismo, ou pelo menos diminuiria, não houve esse tipo de discussão. E eu sempre acreditei, na verdade, que as cotas raciais eram uma medida de ódio, isso é, uma medida segregacionista que só tinha por objetivo separar a população entre brancos, negros e pardos, e não levava em consideração aquilo que realmente dificulta essas pessoas a entrarem no ensino superior, que não é a cor da pele, mas a sua condição social, ou seja, ao invés de separar essas pessoas pobres, que já estão muitas vezes em condição de miséria, por conta da sua cor da pele, de forma racial e superficial, deveriam, na verdade, se preocupar com os problemas crônicos, como, por exemplo, a qualidade da educação pública. Então, como negro, e você se intitula e participa do mundo gay, como é que você gostaria que as coisas fossem colocadas em prática? Eu tenho a minha opinião sobre cotas. É diferente da sua. Eu sou de direita, você sabe disso. Ontem eu deixei isso muito claro no nosso evento. Nós estamos gravando esse programa aqui um dia depois do evento da MBL que ocorreu com a ASB no Clube Israelita Brasileiro. Eu penso o seguinte, querido amigo. Quando você tem uma corrida em que nos 200 metros que você tem que percorrer, alguém sai 180 metros na sua frente, você não tem a menor condição de chegar à frente ou chegar vitorioso. Essa é a minha ideia com relação às cotas. Eu não entendo que as cotas sejam a única maneira de solucionar a questão do negro. Mas vejo as cotas como algo que pode ser realizado em conjunto com outras atitudes e outras atividades. Qual é a sua opinião objetivamente? O que é que você entende que tenha que ser feito? Na verdade, eu sou contra estritamente as cotas raciais, mas não contra as cotas sociais, que é justamente essa lógica. Hoje, a maior parte dos alunos das universidades públicas, isso é, as universidades gratuitas, são justamente aqueles que tiveram condições de pagar por uma escola de qualidade, escola particular, e aqueles que deveriam estar nessas universidades, que não têm condições de pagar uma universidade privada, não conseguem adentrar. Mas esse não é um problema só de negros, esse é um problema do pobre do Brasil, de uma forma geral, que sofre com a falta de educação ou com a educação pública de péssima qualidade. A partir do momento em que você diz que os negros pobres estão sofrendo mais com isso do que os outros brancos ou pardos, você cria uma divisão que não necessariamente ela é necessária. Agora, claro, dentro do sistema de cotas sociais, isso faz um certo sentido, porque foram pessoas prejudicadas pelo próprio Estado e é um jeito do Estado reconhecer que não foi capaz de dar uma educação de qualidade para essas pessoas e tenta remediar com as cotas. Se é o remédio ideal ou não, aí já é uma outra discussão. Mas agora, cota racial, somente por conta da cor da pele, aí eu acho que passa a ser, na verdade, um racismo institucionalizado. Não temos discordância com relação a isso. Existe uma questão que você deve conhecer muito melhor do que eu, que é a questão da obrigatoriedade da escravidão do negro que veio trazido da África para o Brasil sem vontade de ser escravo, mas chegou aqui e foi escravizado à força. Eu pergunto a você, em que medida você entende que o governo brasileiro, institucionalmente falando, quando eu digo o governo, são os governos que já existem no Brasil desde que a República é República, ou desde que factualmente se libertou os escravos no Brasil, não sei se isso é verdade ou não, até hoje não entendi. Eu quero saber de você se você acredita que a questão da escravidão está resolvida no Brasil. Eu acho que muitas vezes, quando se discute a questão da escravidão no Brasil, tenta-se fazer uma comparação com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, além da escravidão, depois da libertação dos escravos, durante muito tempo, por muitas décadas, tivemos o chamado período Jim Crow, onde os negros eram, assim como no apartheid na África do Sul, segregados. Isso é, só podiam usar determinados lugares. No black, no dogs, no Jews. Exatamente. E teve toda aquela briga com o sul dos Estados Unidos, né, que sempre teve esse ranço mais racista. E essas discussões, né, e esse racismo explícito foi política governamental até pouquíssimo tempo atrás, se a gente parar para pensar, década de 60, 70,
Até 1980, os Estados Unidos tinham candidatos, né, no caso o governador do Alabama, George Wallace, que se reelegeu inúmeras vezes, só foi reconhecer que os seus posicionamentos racistas eram errados na década de 80. Então, quer dizer, foi uma realidade completamente diferente. Já no Brasil, depois da abolição da escravidão, nós não tivemos nenhuma política de governo claramente racista. O nosso racismo, ele sempre foi e ainda hoje é velado, quer dizer, um outro tipo de racismo, às escondidas, não muito explícito. Só que o Brasil, ele é um país muito diversificado, a sua história é muito diversificada. Vieram imigrantes de diversas partes do mundo e até hoje essas características são muito fortes no nosso país. E toda essa mistura, na minha visão, fez com que todas aquelas consequências, todas não, claro, mas grande parte das consequências daquela abolição, digamos, indevida do Estado, né, que não preparou o negro para a sua liberdade, mas aquilo foi diluído ao longo do tempo, ao longo de mais de um século. E acho que essa dívida hoje ela não existe mais. O negro de hoje não pode dizer que tem alguma dívida a receber dos escravos que sofreram tanto naquela época. Então acho que existe uma diferença muito grande e o que não justificaria as cotas raciais nesse caso. Muito bem, não saia daí. Já já nós voltamos com Fernando Holliday, vereador à cidade de São Paulo, à Câmara Municipal paulistana e um dos membros do MBL. É importantíssimo conversar com ele, porque ele é um negro, como ele mesmo diz, gay, de origem pobre, humilde, e ele não é de esquerda. Está nos explicando quais são seus posicionamentos diante da vida. Não saia daí, já já voltamos com Fernando Holliday. Nós sabemos que você é vereador na cidade de São Paulo, está envolvido numa votação que você não podia deixar de estar presente. Nós ouvimos essa história que é verdadeira. Então queremos dizer a você que é um prazer, uma alegria, uma honra muito grande receber você aqui. Acredito que a minha trajetória acabou sendo a trajetória de muitos jovens nos últimos anos, que muitas vezes não se interessavam por política ou não tinham nenhuma expectativa de participar de algum processo político, mas por conta de todo o acontecimento, de todos os acontecimentos, de todo o contexto, acabou se envolvendo. A minha realidade, até pouquíssimo tempo atrás, era a idêntica de muitos jovens da periferia. Estudante de escola pública, sem muita perspectiva de vida, nunca gostei muito de me envolver com política e, na verdade, sempre achei que todos aqueles que se envolvessem com política estavam muito distantes da realidade do cidadão comum, daquele que acorda cedo ou para ir para a escola, para a sua faculdade, ou para ir trabalhar para sustentar a sua família. Então sempre foi algo muito distante, não foi nunca algo que eu quis alcançar, ou era um sonho que eu almejava, ao contrário. Eu decidi que eu não ia ficar no debate somente na sala de aula. Eu ia também gravar vídeos e, quem sabe, ver se encontrar com outras pessoas que concordassem comigo. E comecei despretensiosamente a gravar um vídeo aqui e ali, e no final de 2014, já início de 2015, o movimento Passe Livre estava tentando voltar com as suas pautas, tentando reacender as manifestações, e foi ali onde eu gravei um vídeo que eu enviei para diversas páginas de Facebook, inclusive para uma página de alguns malucos, insanos, que tinham uma página, acho que na época 20 mil, 25 mil curtidas, chamada Movimento Brasil Livre. E aí, um desses malucos, o Renan no caso, viu o vídeo, gostou muito, chamou, tal, tinha um escritório. O primeiro dia que eu fui foi, na verdade, muito assustador, né? Foi uma coisa um pouco chocante. Eram pessoas ousadas, eu diria, ousadia que eu nunca tinha visto naqueles meus anos de vida, mas também pessoas que, né, sonhavam muito alto, né? Derrubar uma presidente da República, impeachment, grandes manifestações, e com todo aquele papo de tem que se unir, tem que ir pra rua, etc. Eu nunca tinha participado de uma manifestação na minha vida. E a ideia, a princípio, era montar um canal de YouTube, a gente ia falar sobre política de forma descontraída, etc. Só que eu saí dali naquele primeiro dia, acho que foi 14 de janeiro, se eu não me engano, já
pensando que nunca mais voltaria para lá, porque realmente eles não sabiam do que estavam falando. Mas eu acabei voltando. Voltei na semana seguinte, na outra, e quando eu vi, eu estava participando da primeira manifestação da minha vida, do dia 15 de março de 2015. Até então, a maior manifestação da história, que foi superada por uma outra manifestação, onde eu também estava, 13 de março de 2016. O movimento nunca escondeu que teria candidatos e que queria realmente participar da política de forma institucional. E eu fui, felizmente ou não, escolhido para ser o candidato a vereador em São Paulo no ano passado. A minha campanha se baseou praticamente por meio das redes sociais, por meio de vídeos, os memes, respondendo comentários e mensagens que eu recebia por inbox. E ali do meio para o final da campanha eu comecei a ir para a rua. Eu confesso para vocês que as 2 primeiras semanas da campanha eu achava que era loucura a minha candidatura, eu não achava que ia ganhar. Mas aí depois que eu comecei a ir para a rua, e não somente ficar na internet, e perceber que as pessoas que me acompanhavam na internet, que acompanhavam a minha página, elas realmente existiam, elas estavam nas ruas, a partir dali eu comecei a perceber que realmente dava para ganhar. E mais do que isso, que aquelas pessoas, elas não só queriam que eu ganhasse, mas elas realmente acreditavam que eu era capaz de fazer parte, ter um papel significativo nessa mudança política. E acho que nesses primeiros 6 meses eu tenho correspondido à expectativa desses, ou pelo menos espero que tenha correspondido. A campanha, portanto, foi uma das mais baratas dentre todos os candidatos que venceram, até porque por meio da internet você acaba não tendo muitos custos, e teve uma participação muito grande de pessoas anônimas e muitas pessoas também que há muito tempo, ou pelo menos nunca em suas vidas, tinham se envolvido com política. Assumi o mandato e certamente eu posso dizer, sem medo de errar, que até agora eu fui o parlamentar dessa legislatura mais polêmico. Há vereadores que dizem até que eu sou o mais polêmico da última década. Com 2 meses de mandato, eu recebi 2 pedidos de cassação. Em 5 meses, foram 4, quase 5. Portanto, uma média de 1 pedido de cassação por mês. Até a minha chegada, o vereador que mais sofreu pedido de cassação teve 1 pedido de cassação e saiu algemado da Câmara Municipal em 2001. Considerando que os pedidos de cassação contra mim simplesmente não me acusam de nenhum crime, os pedidos de cassação são porque uma vereadora do PSOL acha que eu joguei o número de celular dela numa rede social. O outro pedido de cassação é porque eu visitei algumas escolas no município e aí, segundo também, é claro, vereadores do PSOL, eu estava indo nas salas de aula fiscalizar não somente o caderno dos alunos, o que já seria uma bagunça completa, mas também fiscalizar a roupa das professoras. Acreditem ou não, esses foram os 2 principais pedidos de cassação. E aí vem mais. O terceiro pedido de cassação aí veio do PT, claro, não poderia faltar. E o terceiro pedido de cassação que veio do PT veio justamente após uma vereadora do PT tentar me bater no plenário diante de 5 câmeras. Então, assim, também não fazia o menor sentido. E o 4º pedido de impeachment, é com ódio. O 4º pedido de cassação veio também do PT, também por conta das escolas, mas pelo menos o PT não acha que eu fui fiscalizar a saia das professoras. Eu acho que o pessoal se esqueceu quando protocolou esse pedido de cassação, que na verdade eu sou homossexual, então não faria sentido eu Então, esses foram os 4 pedidos de cassação que eu recebi até hoje. E para os vereadores que já estão lá, é muito estranho, porque até então pedidos de cassação na Câmara Municipal eram usados para coisa séria. Então eram vereadores acusados de desviar dinheiro público, vereadores acusados de ameaçar de morte, testemunhas de processo, etc. E agora
os pedidos de cassação são por conta de visitas em escolas, por conta de números de celulares em Facebook e por conta de vereadoras que dão piti tentando bater nos seus coleguinhas no meio do plenário. Ou seja, aqueles que hoje fazem uma oposição, não fazem uma oposição só a mim, mas também fazem uma oposição ao prefeito João Dória, acabam muitas vezes transformando o seu mandato, o mandato que foi lhes dado por eleitores, acabam transformando esse mandato em piada. Por mais engraçado que seja, que pareça, nós estamos falando de vereadores da maior capital do país. Então, no fim das contas, acaba sendo triste, porque essas pessoas que gastam tempo e gastam tempo do seu mandato, que deveria estar sendo utilizado para lutar em prol de São Paulo, independente da ideologia, essas pessoas estão gastando seu tempo e, portanto, dinheiro do cidadão para fazer esse tipo de coisa. E o dinheiro não é pouco. Lá em São Paulo nós temos R$164 mil de verba de gabinete para contratar até 17 assessores com direito a 2 motoristas, e esses assessores ainda teriam direito a auxiliares, que somariam a 30 funcionários dentro de um gabinete. E só não são 30 porque o Ministério Público entrou com uma ação e pediu que isso acontecesse. Mas não bastasse os R$164 mil, estes vereadores que gastam tempo e dinheiro fazendo esse tipo de babaquice, ainda tem por mês R$20 mil acumulativos para gastar com coisas de escritório. Papel sulfite, tem vereador ali que gasta cerca de R$40 mil de folha sulfite na mesma papelaria, e depois de um tempo você vai e descobre que o irmão dele é sócio da papelaria onde ele compra todas aquelas folhas sulfites. E tem outras tantas bizarrices ali, claro, dos carros, dos carros que eles têm direito, que também são alugados com o dinheiro da Câmara. Então, se a gente para refletir, muitas vezes isso acaba gerando revolta. E é por isso que eu usei o meu mandato também para levar um pouco de exemplo de respeito ao dinheiro público. No primeiro dia de mandato eu cortei metade da minha verba de gabinete, achei que fosse cortar metade da verba de auxílio de escritório, acabei cortando 90%, e ainda por cima, para dar um exemplo também a esse tipo de parlamentar, dou todos os meses 20% do meu salário a instituições de caridade para demonstrar que, além deles ganharem bem, eles poderiam fazer muito mais com todo esse dinheiro. Menorá na TV entrando no ar novamente na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 25 da NET, e também nas repetições dos dias em que você já se acostumou a nos assistir. Nos vemos lá.